Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 29 de outubro de 2020 e o título é Aparências. Vamos lá. Se tem uma coisa que tem muito material para crônicas, é treta de rede social. Eu sou viciada em ler comentários em postagens, pois mostra muito da natureza humana. Outro dia surgiu uma discussão em torno de uma crítica feita por uma garota sobre um relacionamento com um homem muito mais velho que ela. Havia todo tipo de comentário, muitos até ofensivos, e muitas pessoas condenavam o fato de que muitos homens maduros só se interessam por garotas e, com isso, acabam se envolvendo em relacionamentos baseados em interesse e até mesmo sendo enganados e traídos. Um senhor, talvez se sentindo ofendido, fez um comentário extremamente grosseiro. Disse que preferia dividir uma porção de camarão do que comer sozinho um prato de M pontinhos. Vou me abster de repetir a palavra, mas seria mais ou menos o que muitos pensam que o camarão tem na cabeça. Essa situação me trouxe a seguinte reflexão: o julgamento é um comportamento tão arraigado no ser humano que acaba sendo tão natural quanto respirar. E nesse caso, todos os julgamentos se basearam em aparências. Nenhum tipo de generalização é justo e nem corresponde à verdade. Porque eu entendo que a pior disparidade numa relação não é a idade cronológica, mas sim a diferença de maturidade emocional. Conheço casais com grande diferença de idade, mas uma perfeita sintonia emocional. Muitas vezes, o mais jovem possui muita maturidade, enquanto o mais velho, apesar de maduro, preserva uma jovialidade. E a sincronia de valores e sentimentos acaba dando um equilíbrio perfeito. A admiração é um sentimento muito importante numa relação, até porque traz junto consigo o respeito. As pessoas que buscam relacionamentos baseados em aparências talvez o façam por uma necessidade de autoafirmação e por possuírem a autoestima pouco elevada a ponto de aceitarem migalhas apenas para parecerem ser o que gostariam de ser. Buscam fora o que deveriam desenvolver dentro de si. Dá-se extrema importância a algo que é superficial e efêmero. A beleza física se esvai por circunstâncias da vida, envelhecimento, doenças, acidentes, sofrimentos e tantas possíveis situações. Mas a beleza emocional, essa tende a aumentar com o passar do tempo e dos obstáculos superados. Muitos dizem que a autoestima é tudo. Não é tudo, mas é uma parte importante no aprendizado do auto-amor. Assim como a admiração e respeito são a base para uma boa relação, são também a base para o amor próprio. E tudo isso vai se construindo através do autoconhecimento e da autoaceitação. Pois quando aprendemos a nos amar e respeitar, trazemos para a nossa vida pessoas na mesma sintonia. E pouca importância terão os aspectos físicos ou cronológicos, elementos muito rasos. A essência, o alicerce será a reciprocidade. Então vamos lá. Eu gosto até hoje, esse texto é de 2020, mas ainda eu gosto de ler comentários, porque realmente a gente é ali que você vê, né, tem um material humano muito grande. E como a gente percebe, né, como as pessoas condenam, né? Eu falo aqui julgamento, mas assim, eu sempre falo também que julgamento, a gente faz julgamentos o tempo inteiro, porque a gente está o tempo todo avaliando situações, né? Analisando os fatos para daí dar um veredito, né? Então, assim, o julgamento é o processo, né? E o problema é que muitas vezes as pessoas criticam, né? Condenam com base em conhecimentos muito superficiais.
E essa discussão foi por uma coisa, assim, que é muito comum a gente ver, conflitos e, né, discussões acaloradas com relação a essa questão de você estar avaliando algo que você conhece só aparentemente, e aí as pessoas ficam aí, né, dando pitaco, né, na vida dos outros. E era essa questão da diferença de idade e tal. E normalmente isso é uma coisa que as pessoas estão sempre, né, tecendo comentários nem sempre muito assertivos até, né? Porque a gente não conhece a vida das pessoas, a gente conhece ali, né? O que a gente às vezes emite opiniões e condenações pelo que a gente está apenas vendo. A gente não conhece a essência, não conhece, né, os bastidores, a gente conhece ali o palco só, né, da vida, de quem se expõe principalmente, né? E nesse caso, muitas pessoas julgam, né? Ó, às vezes vê um casal com uma grande diferença de idade, a primeira coisa que as pessoas pensam, ah, deve ser por interesse, né? Como as pessoas acham que uma pessoa que é bonita só pode se relacionar com outra pessoa bonita, né? A gente sempre faz, né? Vê esse tipo de comentário e de acaba meio que sendo realmente as pessoas quererem determinar como as pessoas devem se comportar a partir da visão de mundo delas. E às vezes uma pessoa é bonita por fora, mas é uma pessoa intragável. Quantas vezes a gente é, chega a conhecer uma pessoa que né, à primeira vista a pessoa é super bonita, tal, né, fisicamente. Aí, conforme você vai convivendo, a pessoa às vezes é é, tão ruim, né, não é uma boa pessoa, e aquilo acaba fazendo com que a gente até não veja mais a beleza, né? A pessoa acaba ficando feia, de tão má, às vezes, de tão desonesta, de tão cruel. Ela perde, né? Porque, assim, a beleza, ela, num primeiro momento, a beleza física pode até chamar a atenção, mas com a convivência, ela vai perdendo, né? A aparência vai perdendo a importância se a pessoa não tiver como sustentar aquilo, né? Até porque, como eu falo aí, né, no texto, a aparência ela pode mudar, não só com a idade, mas quanta gente aí às vezes sofre um acidente e acaba, né, se modificando, né, fisicamente, tendo cicatrizes, lesões e tal, e vai mudar a aparência. Se a pessoa só tem isso, ela não tem nada, porque é algo que pode é, mudar de um minuto para outro, de um momento para outro. Então, assim, as relações que se sustentam só e com base na aparência, elas não têm uma base sólida, né? Não tem profundidade, que se for só aquilo que tiver ali para sustentar, né? E essa questão da idade, ou mesmo de diferença de aparência, um bonito, o outro nem tanto, não, não é o que a gente está vendo ali, não é às vezes o que representa a realidade, né, das pessoas. E isso a gente pode levar também até para relações de amizade também, né? Quantas relações aí de amizade que são também só por interesse, porque a pessoa, né, só se relaciona às vezes com quem tem a mesma situação econômica, ou mesmo, né, a gente vê muito assim, né, em filmes, né, esses filmes de adolescente tem aquela coisa, né, dos jovens que são populares, então eles não querem se relacionar com aqueles que são mais os nerdzinhos, ou que não são tão bonitos, não chamam atenção. Então,
esse tipo de comportamento, de relação, infelizmente é uma coisa que a gente vê ainda, né, na sociedade, mas eu acho que já está mudando um pouco essa questão das pessoas estarem realmente valorizando mais o ser humano por trás da aparência, né? E hoje a gente vê também as pessoas tendo mais, não é coragem que seria a palavra, mas assim, assumindo mais, né? Se impondo é, a, a, a visão delas, a forma como elas veem. Então a gente vê muitos casais aí, né, que existe ali, a gente percebe ali uma sintonia, reciprocidade, e que essa questão de aparência, de idade, não faz a menor diferença, porque ali há um, uma. A reciprocidade realmente é uma coisa importante, e a sintonia também. E uma coisa assim que eu acho que sustenta isso, qualquer tipo de relação, tanto relação afetiva quanto as relações eh, de amizade ou profissionais, tudo que é admiração. Quando a gente tem admiração pelo outro, isso torna a relação mais estreita, mais tem uma base ali mais sólida, né? Porque quando a gente perde admiração por alguém, também isso rompe o vínculo, né? Quantas vezes, às vezes a gente tem uma pessoa que a gente admira e tudo, aí se decepciona com a pessoa, acabou aquela pessoa, você deixa de enxergar a pessoa da mesma forma, você deixa de ter os mesmos sentimentos com relação àquela pessoa. Então, a admiração é algo importante de se manter, para se manter realmente uma relação saudável. E é importante que seja recíproco, né? Então, não é só um admirar e o outro não, né? Em todas as relações, para que elas sejam saudáveis, tenham longevidade, essa questão da reciprocidade e da admiração, do respeito, são pilares, né, nas relações, em todos os setores. Aqui eu falo do casal, porque o que gerou a confusão ali foi justamente as pessoas criticando o fato do casal ter uma diferença grande de idade, cada um está dando ali a sua opinião sem saber exatamente, né? Porque só olhando uma imagem, por exemplo, se você não tem como saber qual o sentimento que está envolvido ali, né? Isso a gente vai descobrindo, lógico, com quem convive com as pessoas vai perceber, né? E nem sempre, né? Porque às vezes tem gente que disfarça tão bem, tem faz aqueles relacionamentos de fachada que a gente não percebe, né? Quantas pessoas aí que a gente vê, principalmente, né, com essa questão de rede social, casais que é o tempo todo postando aquele amor de romance, de cinema, né, o tempo todo nas redes sociais. E dentro de casa é uma guerra, né? Então aquilo é só aparência. Até assim, eu acho que quem expõe demais, né? Eu acho que isso não sei, às vezes é um sintoma, assim, algo que eu percebo. Quem expõe demais as coisas, está toda hora ali, e às vezes não sei se está querendo reforçar aquilo para si próprio ou justamente para esconder algo, né? Porque tem muita gente que acha, às vezes, que tudo você tem que expor na rede social. E a vida a gente vive mesmo, né? O melhor da vida, o que a gente vive, é quando a gente está a gente na nossa vida normal, né? Não o que a gente expõe, porque o que todo mundo, ninguém vai expor as tragédias, as coisas ruins da vida, né? Todo mundo quer mostrar o lindo e maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que essa questão de ficar expondo demais também é algo que às vezes as pessoas têm que talvez parar, refletir e entender
qual a necessidade daquilo? Será que não está faltando alguma coisa na vida real para estar criando tanto conteúdo assim, virtual? E às vezes é tanto virtual que acaba faltando esse empenho na vida real, né? Porque eu acho que as pessoas que ficam reforçando muito as coisas. Outro dia eu estava vendo até uma atriz que fez a transição de gênero para, né, para o outro gênero, e várias vezes eu vi a- vídeos dessa pessoa falando só sobre isso, falando, porque eu estou feliz, porque agora eu sou feliz, porque e aí, mas assim, sabe? Na aparência, não, o que a boca fala não é o que a expressão traduz, né? E aí eu fiquei pensando, mas se a pessoa está tão bem assim, tão feliz, por que que ela tem que ficar reforçando isso? Reforçando, reforçando, falando só disso? Então a impressão que a gente tem é quando a pessoa fica querendo afirmar demais ou querendo mostrar demais, é que às vezes ela está querendo convencer a ela mesma, né? Então, é, hoje em dia, não dá para a gente realmente saber se tudo que está sendo exposto é a verdade ou é só aparência, né? A gente vive num mundo, hoje em dia, está muito essa questão de querer parecer, né? De vidas maravilhosas no virtual e às vezes tanta tristeza, depressão, amargura e solidão a hora que desliga, né, a câmerazinha. Então é importante que a gente comece a pensar em se dedicar mais a justamente trabalhar a nossa autoestima, o nosso amor próprio, para que a gente consiga construir vidas reais, saudáveis e com bons sentimentos, com vínculos verdadeiros, com uma base sólida na nossa vida real, na vida que ninguém está vendo. Porque esta vida que as pessoas estão aí acompanhando nas redes sociais, que diferença vai fazer? Né? As pessoas ficarem olhando, as pessoas ficarem comentando, que diferença isso vai fazer na vida que você precisa viver no seu dia a dia? Né? Então, houve aí uma distorção e é algo que a gente precisa voltar, começar a voltar para o analógico, né? Começar a voltar a viver a vida da gente com mais naturalidade, com menos filtro, né? E com mais sentimentos reais mesmo, né? Menos aparência e mais verdade. Então é esse caminho que eu acho que a gente tem que retomar, porque a gente caiu aí, né? Quantos? Todo mundo em algum momento teve aquela coisa de ficar, né? Principalmente quando começou essa história de, por exemplo, de Instagram, por exemplo, que era foto e foto, todo mundo queria. Vai no restaurante, posta foto. Sai com os amigos, posta foto. Vai comer uma coisa, posta foto. Eu mesma teve época que eu postava muita foto. Hoje é bem raro eu colocar alguma foto de algum lugar que eu esteja, ou sabe? Só se realmente for alguma coisa, às vezes até para, na verdade, não para postar assim aquilo que eu estou fazendo, mas às vezes você está em algum lugar ou você compra alguma coisa de alguma pessoa que você conhece, que você sabe que está, por exemplo, começando um empreendimento, aí você postar para você marcar a pessoa e indicar, fazer uma indicação, né? Fazer uma contribuição. Aí você está colaborando com a pessoa, aí legal. Aí, né? Tudo bem, né? Tem uma finalidade. Mas, ou às vezes um momento, né? Legal, que você está com a família, ou num lugar bonito, né? Você postar a foto de um lugar bacana, até aí tudo bem. Mas o problema é a gente que é tudo, o tempo todo, tudo que faz a vida
é vivida ali, na rede social, né? Hoje eu estava até vendo um psicanalista falando que ele não aguenta essa coisa, desculpa, de gente que levanta, ai, olha o meu, ai, hoje eu vou tomar esse café, aí sai, ai, aqui na academia, aí vai fazer almoçar, mostra o almoço, aí tá conversando, mostra onde tudo, assim, 24 horas, diz que tem até um nome isso daí, tem gente que vive disso, né? Mas é algo que a gente está vendo que não está produzindo bons resultados, assim, em termos de equilíbrio emocional, né, das pessoas. As pessoas estão perdendo a habilidade de viver a vida real, de conviver com pessoas reais, de conversar, porque hoje em dia é tudo na mensagem. E ai, que tá tão seco, gente. Não chove aqui nessa terra. Aí a garganta fica. Então tem gente que está perdendo a habilidade. Tanto é que outro dia eu estava vendo essa coisa da gente acelerar áudio. Eu não faço mais isso. Justamente causa um efeito assim das pessoas. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser naquele tempo que a gente tem. E isso dá um efeito na sua vida real, porque a gente começa a não ter paciência, né, para conversar, porque assim, você está conversando com uma pessoa, às vezes é uma pessoa que fala mais devagar, ela não tem um botãozinho lá para acelerar o que ela está falando, né, e a gente entra nessa aceleração, a gente fica acelerado demais e a gente vai perdendo a paciência de viver a vida na velocidade que a vida tem. Não dá para a gente querer ficar acelerando. Então, a internet, ela faz isso com a gente, né? De tudo é muito acelerado. Isso está tendo um resultado danoso, né? Então, é algo para a gente realmente pensar, né? Dessa questão da gente investir mais na nossa vida real, né? Eu estava falando de aparências, mas no fim acabou indo para outro caminho, mas também faz parte, né? Porque tudo isso está ligado, essa coisa do virtual, de aparência, de briga em internet, das pessoas terem a coragem de falar coisas atrás de um computador, né? Atrás de uma tela, que elas não falariam numa situação real. E a gente está vendo muitos abusos aí, né? Então, por conta dessa realidade, não, né? Desse mundo virtual que se criou e que as pessoas vão perdendo a noção de realidade. Então, a mensagem que fica aqui é para a gente priorizar realmente mais a vida como ela é, a nossa vida no dia a dia, com as pessoas reais, falando, olhando no olho, conversando, e menos, e tentar ir reduzindo essa, essa, esse mundo virtual em que a gente se acabou mergulhando aí de cabeça, né? Vamos voltar para o analógico, né, que era antigamente, para as coisas mais simples e mais verdadeiras, né? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.